Botafogo dentro do Allianz Parque contra o Palmeiras. A retomada de confiança, pelo menos pensando na próxima partida de Libertadores. Eugênio Leal, muito boa noite para você. Vou começar por esse canto daí hoje. Quero saber teu destaque desse jogo. Faz sentido? É realmente uma retomada de confiança, pensando que daqui a pouco tem um Galo que vale taça e pensando também no Campeonato Brasileiro? Boa noite, Dani, Birner, Jean, Calçade. Sim. Eu acho que, acima de tudo, é um alívio gigantesco, né? Tira uma montanha das costas o Botafogo, porque a pressão era realmente quase insuportável. E o Botafogo com essa vitória, uma vitória ainda por cima, né, com esse placar, né, maior do que o normal, essa vitória não apenas coloca o Botafogo de novo na liderança do campeonato, não acho que foi a final do campeonato, ainda tem coisa para acontecer na competição, mas recoloca ele na liderança e enche o Botafogo de moral para a final da Libertadores. Então, foi muito importante nesse aspecto, mas tudo a gente tem que acompanhar passo a passo, porque esse futebol brasileiro, ele adora derrubar prognósticos. Quando você chega a uma conclusão de que algo vai acontecer, no dia seguinte já muda tudo. Eu queria destacar de interessante no jogo, né, é que o Botafogo hoje enfrentou um adversário que teve uma postura diferente dos seus últimos. Uhum. E eu até, hoje pela manhã, no F360, a gente debatia qual seria a postura do Palmeiras. Porque o Botafogo vinha enfrentando muita dificuldade contra equipes que se fecham. E o Palmeiras foi para cima. O Palmeiras, antes de sofrer o primeiro gol, teve algumas oportunidades muito claras de gol. E a partir do momento que fez, o Botafogo ficou muito à vontade, porque o Botafogo é um time que gosta muito da transição, embora para mim tenha errado muitos erros técnicos. Aliás, de parte a parte, me pareceu um jogo muito nervoso. Mas quando o Botafogo enfrentou um time que não se trancou lá atrás, ele mostrou a sua capacidade de ser letal. Birner, quero ouvir teu destaque, mas é curiosa essa frase inicial do Eugênio, porque a gente falava sobre isso no UFC mais cedo também, assim, do quanto que o Botafogo, para além da coisa do mental, que eu não sei se eu acredito muito, precisava achar outras maneiras de jogar quando os adversários ficavam esperando no campo de defesa. Não foi o que o Palmeiras fez hoje, assim. Não fez porque estava em casa, não fez porque entende que tem um time competitivo, mas depois do resultado, obviamente, mas eu tenho dúvida se foi a melhor estratégia, porque o Palmeiras também sabe jogar diferente disso. Tudo bem, Dani? Boa noite. Boa noite a você, Eugênio, professor Calçado, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acredito na questão do mental, o que não elimina a necessidade de você aumentar suas chances de vencer, criando alternativas de construção de jogada, o que vinha sendo um pequeno problema, na minha maneira de ver, para o Botafogo. Porque, para mim, tinha muito mais problema de conclusão. Se a gente for pensar os últimos 6 jogos, né, pegar um período maior e um período em que o Botafogo empata alguns jogos que podia ter vencido, finaliza muito na cara do gol e não faz gols, finaliza muito de tudo quanto é lugar, não concede chances de gol, faz o gol contra o Criciúma no final e toma um gol logo em seguida, né? Isso para mim é o mental. Porque esse time do Botafogo é um time que fez tudo o que era necessário e continua fazendo para ser campeão. Mas falta aquele último passo, que é um passo geralmente difícil para equipes que têm jejum de títulos enormes e um peso ainda que conta um pouco da última temporada. Porque a última temporada, mas tudo que o botafoguense viveu e vive há muito tempo, tudo que está dentro daquele clube, não tem como o ser humano que joga a bola chegar ali e falar, não aconteceu nada. É diferente de você chegar hoje no Palmeiras. Quando um jogador chega no Palmeiras hoje, as coisas tendem a acontecer melhor até do que o futebol do time algumas vezes, sim, porque o ambiente, a mentalidade, a personalidade coletiva já está construída num time que está acostumado a decisões. Mas hoje o jogo foi mais ou menos um resumo de tudo que a gente tem visto dessas equipes no Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras fez um bom início de jogo, teve chance para fazer gols. Gustavo Gomes perde uma chance enorme num erro do goleiro do Botafogo. O goleiro do Botafogo, John, acaba se transformando num destaque enorme do jogo depois, sim, desse erro. Ele é um dos principais responsáveis pela vitória de hoje da equipe, mas poderia ter sido um dos responsáveis pela derrota, porque ele tem uma saída de bola errada. E o Gustavo Gomes está acostumadíssimo a fazer gols de cabeça, perde um gol. E quando o Botafogo faz o gol, o jogo muda completamente. Ainda tem uma chance, mas dali em diante o Botafogo passa a controlar o jogo e a gente vê o Botafogo que é melhor que o Palmeiras.
O palmeirense sabe disso. A esperança do palmeirense hoje, a gente andava pelas ruas de São Paulo, era corintiano, São Paulo, os caras foi falar de futebol comigo, né? O cara fala, o Palmeiras vai ser campeão. O Palmeiras vai falar, não, o jogo é duro. 50-50. Jogo é duro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o jogo foi desenrolando do jeito que favoreceu o Botafogo foi melhor que o Palmeiras, o Botafogo mereceu ganhar o jogo, o Botafogo é melhor que o Palmeiras, o que não significa necessariamente que será campeão. Ele precisa de 4 pontos, tem o jogo contra o Inter sem o seu goleiro, e o Palmeiras precisa ganhar os seus 2 últimos jogos, o que também não tenho certeza que vai acontecer, porque esse time do Palmeiras, ele não tem a constância, a consistência que os times do Abel tinham nas últimas temporadas. Boa, a gente vai falar bastante sobre os cartões também, né? O cartão amarelo do John, que está fora do jogo contra o Internacional, a expulsão do Marcos Rocha e quanto isso afeta a partida. Mas antes eu quero dar uma boa noite para o lado de cá, quero ouvir os destaques de vocês também, Jean. Tudo bem? Boa noite, Dani, boa noite a todos. Eu ia começar do jeito que o Eugênio começou, só que eu ia falar, em vez de uma montanha, um caminhão das costas, porque acho que de fato a pressão estava muito grande, né? O nervosismo, a tensão para os jogadores do Botafogo, e acho que a gente até talvez tenha visto isso no começo da partida, por tudo que vinha acontecendo, pelos resultados que ele não conseguia, e acho que o jogo terminar da maneira como terminou, com o placar, eu acho que até que em relação ao roteiro do jogo, eu acho diferente, mas o placar, eu acho que primeiro, assim, é um alívio também olhando para sábado, porque é outro contexto. Claro que o Botafogo vai com tudo, o Botafogo hoje joga mais do que o Atlético também e portanto, pode ser visto ligeiramente como favorito. Mas por que, né, Jean? Se perde hoje, vai com tá tudo ali praticamente. Péssimo para sábado. Isso. Aí é o seguinte, ganhou hoje. Se ganhar sábado e depois perder o Brasileiro, vai sair mais tranquilo. Isso, exatamente. Então, assim, acho que o resultado tem uma importância enorme. Obviamente, para o Campeonato Brasileiro, o Botafogo dá um grande passo para o título brasileiro. Não acho que esteja definido, porque o próximo jogo do Botafogo eu tenho dito, né, o jogo mais difícil que alguém pode fazer hoje no Campeonato Brasileiro, que é enfrentar o Internacional fora de casa. Botafogo numa ressaca ou de perda, ou de conquista de Libertadores pela primeira vez. Assim, não que tenha resolvido o campeonato, mas o passo é gigante, Então tem várias coisas. Acho que em relação ao jogo a gente vai falar mais. A gente viu um Botafogo... para mim não foi o melhor jogo do Botafogo, longe disso. A gente já viu o Botafogo jogar muito mais nesse campeonato. O Palmeiras acaba pagando por um problema que tem sido um problema constante do Palmeiras também, né? Acho que no campeonato ou nas competições de maneira geral, se a gente olhar a falta de efetividade que o time vem tendo, porque fala-se muito contra o Atlético Goianiense, contra jogos em que o Palmeiras foi mal, né? Contra o Atlético Goianiense. Sim, venceu, mas não jogou bem. Contra o Bahia, foram jogos muito fracos. Mas você também tem vários jogos com esse roteiro de hoje, né? Como o jogo contra o Corinthians, como o próprio jogo contra o Botafogo na Libertadores, Copa do Brasil. Então, acho que tem uma questão aí do Palmeiras também que precisa ser discutida e que não acho nem que seja uma novidade. Agora, do ponto de vista da consequência, obviamente, para o Botafogo é um negócio enorme, por dar um passo grande rumo ao título brasileiro e por, pelo menos na minha opinião, mudar bastante o espírito e o alívio para o jogo de sábado. Claro, sempre lembrando das questões físicas, perde um zagueiro que é espetacular, né? O Bastos. Tá e vamos ver o Alexander Barbosa, me parece que está tudo bem com ele, mas, enfim... Sentiu ali em determinado momento também, É um jogo né? de um desgaste absurdo, né? Sim. Quer dizer, isso não dá para... Hoje o Atlético jogando com o time reserva contra o Juventude e o Botafogo fazendo essa batalha absurda, valendo o título brasileiro e tendo que repetir o time no próximo sábado. Não sei se vai conseguir repetir, mas acho que ainda assim, apesar do desgaste físico e da questão psicológica, o alívio em relação a esse resultado conta também para a decisão de sábado. Com certeza. Uma coisa, né, Calça, para te dar uma boa noite, é chegar com 4 jogos sem vitória. Outra coisa é chegar com uma vitória na casa do seu adversário direto pelo título e uma vitória significativa. Não foi 1-0 por acaso. O atual bicampeão brasileiro. O Botafogo só depende dele. Ele conquistou isso. Ele não depende de 2 vitórias. Ele depende de uma vitória e um empate. Isso. Então ele pode resistir no jogo mais difícil e depois, na última rodada, pega o São Paulo em casa que largou o São Paulo, a temporada depois São que Paulo foi eliminado das Copas. O São Paulo parece que está só esperando o horário das férias bater o cartão. Na prática, basta não perder do Inter. Então,
Para ser o campeão. Quem deve estar bem... A torcida do Galo está bem chateada hoje, porque eu fiquei sempre imaginando o vestiário, porque o adversário do Botafogo é o Galo na final. Sim. É melhor pegar um Botafogo. Se o Botafogo tivesse perdido o Palmeiras nesse momento, imagina como estaria o vestiário do Botafogo e o Arthur Jorge. O que estaria rolando lá agora? Vamos lá, vamos desligar, depois a gente pensa nisso, todo mundo assim, tal. E você não tira isso da cabeça do jogador numa conversa e na reza depois do jogo. Sai todo mundo felizão, só Libertadores na cabeça. Não dá. Eles iam estar a quarta-feira pensando nisso, iam chegar lá na Argentina pensando nisso. Aí na quinta-feira, cara, o trabalho do Botafogo, se tivesse perdido o jogo, seria imenso para recuperar a equipe para a final. Primeiro porque seria difícil acreditar que iria ganhar o Brasileiro. Você tem que torcer. O Palmeiras iria a 6 pontos de diferença. Né? O Palmeiras ia abrir 3. Ele ia abrir 3. O Palmeiras abriria 3 com a vantagem do desempate. Então, era uma baita de uma vantagem para o Palmeiras. E isso não aconteceu. Então, o Botafogo, ele retira do rival a vantagem, agora é dele. Ele não precisa de 2 vitórias, ele pode ser campeão com 1 vitória e 1 empate, e ele leva esse astral para a Argentina. Então, assim, a terça-feira foi espetacular para o Botafogo, porque ganhou de um grande rival, ganhou de um adversário que relembra 2023, gostem os botafoguenses ou não, relembra de um momento em que o Botafogo perdeu o título. Se o Botafogo perde hoje, o Palmeiras precisa de uma vitória para ser campeão. 2 jogos. E o fantasma, isso teria que eu vi 2023 o tempo todo, né? Eles não gostam, mas as perguntas seriam inevitáveis. Então, o que o Botafogo conseguiu hoje é muito grande, por vários motivos, até pela maneira como o jogo se desenvolveu. Porque a gente está vendo que não foi um jogo simples, fácil, o Palmeiras teve oportunidades, o Botafogo conseguiu se defender. E eu esperava o Botafogo mais agressivo. E o Arthur Jorge, ele modulou a agressividade do Botafogo. É assim, calma, não vamos botar o time lá na altura do meio de campo. Vamos deixar o time um bloquinho um pouquinho mais baixo, sem mandar todo mundo, porque o Abel, por outro lado, ele vem com o Rony. Tinha Rony, Estevão, falei, peraí, o Abel está imaginando um time mais rápido para contra-atacar. Então, o que fez o Botafogo? Tentou tirar um pouco desse espaço e foi perfeito, porque ele conseguiu assim, se encontrar dentro de campo, encontrar o seu espaço, e tem 3 caras que estão jogando demais. Você pega no 4-2-3-1 do Arthur Jorge, você tem o Luiz Henrique, o Savarino e o Almada. Quando não é um, é o outro. É isso, quando não são os 3, se você não tem um, você tem 2. Cara, é muito difícil não é que os 3 joguem bem toda hora, mas sempre tem um deles. É um número alto, cara, exato, de caras exatamente. que podem resolver. Perfeito. Então, o Botafogo vai grandão para a final da Libertadores. Poderia ir pequenininho. Não estou dizendo que perderia, mas chegar agora revigorado é bem legal, Dani. É muito melhor do que chegar. Sabe que é uma coisa que eu assino embaixo? Essa sua opinião sobre o... Não vou nem falar dos volantes que estão jogando demais também, mas esses 3 são caras que desequilibram. Um nível muito alto para o futebol da América do Sul. Brasileiros, sul-americanos, é muito alto. Você olha o Palmeiras, o Felipe Anderson, por enquanto, é uma decepção enorme. Ele é um jogador beira a apatia. O Veiga tem uma temporada que oscila. O Rony... Eu acho que os últimos jogos do Veiga nem foram jogos ruins, foram bons jogos. O Veiga e o Estevão também, mas são 2 contra 4, né? Assim, se você olhar não foram bons, mas eu acho que a temporada... O Igor Jesus. Eu acho que esses 3, desde quando principalmente o Almada chegou, os 3, um deles sempre joga bem. Geralmente mais de um. Sim. Até quando é 0-0 o jogo. Sim, sim. No Palmeiras, você tem o Felipe Anderson mal, você tem o Veiga oscilando, concordo que estava bem nos últimos jogos. Gustavo Gomes, se você quiser colocar na lista de tá oscilação. na frente. Não, esse faz a... Tá pensando só do meio pra frente, pior tá? temporada dele pelo Palmeiras, de longe. Centroavante, Palmeiras... Não são tão decisivos como o Igor Jesus. E o Palmeiras esse ano, na minha maneira de ver, o Jean falou sobre o Veiga e o Estevão. Se não tivesse o Estevão, eu tenho muita convicção disso. O Palmeiras não conseguia nem ser vice-campeão. E nem sei se conseguiria ser 3º lugar. Hoje, por exemplo, era tudo com o Estevão. A bola chegava nele, é um drama para marcar, é o drible, é a jogada individual. E ele carregou o Palmeiras, está carregando o Palmeiras nessa disputa pelo título,
do jeito impressionante para um jogador tão jovem. Tanto que ele sai exausto, né? E aí, é o que o Jean acabou de falar. O Jean falou, são 2 contra 3, 4. Eu acho que Eu acho que o Igor Jesus é o centroavante da seleção eu acho que brasileira. é Dá pra tirar. às vezes 2. É. Então é muito difícil. Eu acho que no mínimo 2. Saudações palmeirense, pessoal, infelizmente, né, o Palmeiras acabou perdendo por 3-1 para a equipe do Botafogo. O Botafogo agora lidera o Campeonato Brasileiro, faltando apenas 2 rodadas. A vantagem que o Palmeiras tinha em números de vitórias, caso terminasse o campeonato com a mesma pontuação, já não vale mais, né? Já que o Botafogo igualou, né, as pontuação em caso de vitórias. Tem a mesma quantidade de vitória que o Botafogo, que é a equipe do Palmeiras, e agora o Botafogo, né, chega grandão para a final de sábado contra o Atlético Mineiro, chega grandão contra o Internacional, contra o São Paulo, então complicou demais essa derrota para o Palmeiras, né? O Palmeiras poderia pelo menos segurar um empatezinho, né, para manter essa liderança e assim se manter em vantagem no Campeonato Brasileiro, né? Mas infelizmente o futebol é disso aí, né? E eu quero saber a sua opinião, torcedores. Abel Ferreira aí tá cometendo erros no comando do Palmeiras, nas mudanças, nas alterações. Eu vi alguns torcedores, né, vaiando, chamando o treinador de burro. E assim, na minha opinião, Abel Ferreira tem um trabalho bom. O Palmeiras que é um time limitado, né? O Palmeiras depende muito da atuação do Estevão, depende muito do que o Estevão vai proporcionar durante o jogo. Então, é bom, né, o Palmeiras se reforçar bastante em 2025 para não depender apenas de um jogador, né? Essa é a minha opinião. Eu quero saber também a sua opinião, torcedores. Comente aí, né, o que você acha a respeito dessa atuação do Palmeiras, que não jogou absolutamente nada, né? Infelizmente, deixou muito a desejar na partida de hoje. Começou atacando e depois deu muito espaço para a equipe do Botafogo, né? Tomou 1, tomou 2, tomou 3. E depois ali com Richard Rios, acabou diminuindo, né? E o Palmeiras acaba perdendo a vantagem que tinha, né? Então, dificulta, complicou demais a situação. E agora é esperar os próximos jogos, né? O Palmeiras vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que perdeu, né, a Sul-Americana. Pode vir com sangue nos olhos, como pode vir, né, para entregar o jogo aí por um tanto faz, já que não briga por mais nada, né? Então, o Palmeiras tem esse jogo, já o Botafogo pega o Internacional pós uma final de Libertadores, então saiu de um jogo difícil hoje, vai para um jogo difícil no sábado, tem o Internacional, então talvez os caras também não aguentem isso aí, né? E pode ser onde o Palmeiras possa, né, tá disputando aí na última rodada, né? E que vai dificultar por conta disso, né? Se o Botafogo agora assumiu 3 pontos, tem que torcer pro Botafogo perder e ele ganhar, né? Então, assim mesmo o Botafogo ainda vai liderar e vai para a última rodada, o Botafogo contra o São Paulo, que possivelmente deve abrir, né? E o Botafogo matematicamente vai ser campeão. Mas vamos aguardar aí os próximos jogos, pessoal. Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, deixa o like e até as próximas notícias do nosso Palmeiras.